Boa tarde, turminha. Hoje a aula é de Humanidades e a gente vai ver a questão de compreender um processo de conhecer a partir da relação entre a mente e o corpo. Então, na última aula, a gente viu que Platão superou o conflito entre Heráclito e Parmênides, dizendo que há dois mundos diferentes: o mundo material das aparências, onde tudo se transforma, como descrevia Heráclito, e o mundo das ideias essencial, onde tudo é imutável, como descrevia Parmênides. Então, superada essa questão, outro problema surgiu para Platão, visto que vimos no mundo material como é possível conhecer algo além do mundo das aparências, ou seja, contemplar o mundo das ideias, onde tudo é perfeição. Platão afirma que nós já contemplamos o mundo das ideias antes de nascermos e que ao encarnarmos em um corpo, no mundo material, nossas almas estão apenas reconhecendo nele cópias incompletas daquelas formas perfeitas que vimos no mundo das ideias, ou seja, estamos relembrando. Platão cria assim sua teoria da reminiscência, na qual argumenta que, assim como o mundo, o ser humano também é dividido em duas partes, o corpo e a alma. Pelo corpo, percebemos o mundo material por meio dos sentidos, e pela alma entendemos o mundo ideal por meio dos pensamentos racionais. Então, segundo Platão, antes de nascermos, a nossa alma vivia no mundo das ideias, contemplando tudo o que é imutável e perfeito. Porém, ao encarnar, nos esquecemos de tudo o que vimos. Então, para o filósofo, nossa alma é imortal. Veio do mundo perfeito das ideias e quando habita um corpo no mundo material, passa a reconhecer nos objetos uma cópia deformada do que já conheceu em sua forma perfeita do mundo das ideias. Por isso, temos uma vaga recordação daquilo que já conhecemos antes de nascer, isto é, temos uma reminiscência. Então, Platão ele diz assim: a alma é, pois, imortal, renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes, e por isso não há nada que ela não conheça. Não é de espantar que ela seja capaz de invocar a memória, a lembrança de objetos que viu anteriormente e que se relacionam tanto com a virtude como com as outras coisas existentes. Toda a natureza como efeito é um só e um todo orgânico, é o espírito. Já viu todas as coisas, logo, nada impede que ao nos lembrarmos de uma coisa, o que nós homens chamamos de saber, todas as outras coisas ocorram imediatamente e maquinalmente à nossa consciência, pois sempre toda investigação é ciência, são apenas simples recordações. Portanto, diante disso, segundo Platão, para superar o mundo das aparências, é preciso recordar as formas perfeitas que conhecemos no mundo das ideias. Antes de nascermos, isso só é possível por meio do pensamento racional. Para defender a sua tese, Platão apresenta um diálogo entre Sócrates e um jovem escravo analfabeto, que nada conhecia sobre geometria. Sócrates vai lhe fazendo perguntas e as respostas vão surgindo no espírito do escravo, de forma que ele sozinho consegue demonstrar o teorema de Pitágoras. Platão então vai questionar: como o escravo conseguiu demonstrar um teorema tão difícil se ele nunca ouviu falar de geometria, ou seja, nunca aprendeu pelos sentidos? A resposta, segundo o filósofo, é simples. O conhecimento geométrico era inato, isso é, já estava em sua alma antes dele nascer. O que Sócrates fez foi apenas estimulá-lo a recordar da geometria perfeita que ele já havia conhecido no mundo das ideias. Então, vem outro filósofo agora, junto a Platão, para questionar todas essas ideias, que é exatamente Aristóteles, Foi um discípulo de Platão, mas não estava de acordo com todas as suas teorias. Em relação à teoria das formas, para Aristóteles, não faz sentido haver uma forma perfeita no mundo das ideias, que serviu de modelo para criar objetos no mundo material, pois senão essa forma perfeita precisaria de uma outra forma que servisse de modelo para ela, a qual também precisaria de uma outra forma,
para servir de modelo, e assim por diante até o infinito. Então, Aristóteles também vai discordar de Platão no sentido de que haja uma separação entre dois mundos, entre o corpo e a alma. Então, para Aristóteles, a alma é o que dá forma ao corpo. E embora haja uma distinção entre corpo e alma, esses estão absolutamente ligados um ao outro, de maneira que no ser humano, o corpo não pode existir sem alma, assim como a alma não pode existir sem o corpo. Então, para conhecer a realidade, Aristóteles confia nos sentidos e diz que, na verdade, para obtermos conhecimento, tanto a alma depende dos sentidos, quanto os sentidos da alma, diferentemente de Parmênides e Platão. Para o filósofo, o mundo material não é uma ilusão, mas sim um mundo real, e podemos conhecê-lo mesmo estando em constante mudança. Desse modo, Aristóteles vai criar um pensamento distinto tanto de Parmênides quanto de Platão. Primeiramente, considera que a verdadeira essência das coisas e do ser humano não está no mundo das ideias, separados do mundo material. A essência das coisas está no próprio mundo material. E para conhecê-las, devemos partir primeiro dos sentidos até poder ter, um entendimento claro em nossa alma. Se para Parmênides e Platão o que está em constante mudança é ilusório, para Aristóteles é diferente. O filósofo afirma que a mudança faz parte da essência e de alguns seres e de outros. Não os classificam a partir desse critério, entendeu? Por exemplo, a essência dos seres naturais que estão em constante movimento, os quais nascem, crescem, se reproduzem e desaparecem, como os seres humanos, os animais e os vegetais. Há também a essência dos seres que não nascem, não mudam e não desaparecem, porque não existem em si mesmo, mas, que são formas que constituem a natureza e podemos conhecer pelo pensamento racional, como, por exemplo, os números. Há ainda a essência dos seres que não nascem, não se transformam, nem desaparecem, mas fazem um movimento circular perfeito, que é a questão dos astros lá no céu. Então, por fim, a essência daquilo que é imutável, idêntico a si mesmo e perfeito daquilo que é separado do nosso mundo, o que só podemos conhecer pelo pensamento, isto é, o ser divino. Então, Aristóteles diz que podemos conhecer cada um desses tipos de ser e sua essência, sendo possível desenvolver uma ciência para estudar cada um deles. Por exemplo, a astronomia para conhecer os astros, a matemática para conhecer os números, a física para conhecer a natureza, a biologia para conhecer os seres vivos, a psicologia para conhecer a alma humana. Então, Aristóteles ele é considerado um precursor das ciências, como as conhecemos, Hoje, por basear sua obra no conhecimento empírico, isso é por valorizar a experiência e o conhecimento vindo dos sentidos. Então, agora, vocês irão fazer as duas questões que estão na página 18 do nosso livro, diante dessa teoria aí que traz o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles, tá?